Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar um pouquinho, meus queridos, sobre a questão da onda sonora. Na verdade, fazer uma revisão sobre onda sonora. Então, qual é o que eu vou falar com vocês nessa pequena aula? Sobre as características do som, sobre o que é altura do som, o que é volume, o que é timbre de onda sonora, ok? Para isso, para trabalhar os três primeiros, eu vou utilizar um simulador, que é o chamado simulador PET, certo? Você já deve ter visto eu utilizar esse simulador em algumas vezes, certo? Mas ele é um simulador bem tranquilinho. Então, veja aqui, né? O que é a onda sonora? Nada que é mais isso. A onda sonora, na verdade, ele representa uma perturbação da matéria, certo? Ou seja, que matéria que seria essa? Qualquer matéria, no caso o som, ou no caso um gás, um líquido, um sólido, certo? Só que a diferença é que essa onda sonora, ela é uma onda mecânica. Então essa é a primeira característica que a gente tem. Nós temos, na realidade, uma onda sonora que depende, certo? De um meio material para se propagar. Ok? Então, se você vir, por exemplo, utilizar um outro simulador, né? Eu vou até abrir aqui para vocês. Eu estou lá no PET Colorado.edu, certo? Tá sobre a parte que eu peguei sobre ondas. Eu tenho algumas coisas para serem faladas aqui. Tá? Deixa eu só achar aqui. Eu acho que é essa daqui. Essa aqui mesmo. Deve ser essa. Certo? Se você vier aqui e clicar nela, né? Alguns aplicativos que ele pede para você baixar, outros ele abre automático no navegador, né? Depende muito do que você está querendo aqui, certo? Falar um pouquinho sobre essa questão de ondas, né? Então, um simulador bem interessante de ser comentado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que as ondas elas estão no meio material. No caso, a onda está no meio de partículas. Na hora que você ativa uma onda sonora, certo? Você está fazendo isso aqui com elas, ó. Você está promovendo uma perturbação nesse meio, como toda boa onda. Só que é uma perturbação periódica, certo? Então você tem uma perturbação que ela tem essa característica aqui, certo? De onda. Ó, perceba que o que está em vermelhinho aqui, ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, né? Isso se chama a chamada rarefação e compressão. Então tu percebe pelo desenho aqui, ó, certo? Que aqui você tem zonas de compressão, que representa essa parte, e partes que representam a rarefação, certo? E o que isso tem a ver? Tudo tem a ver com a questão de medidas, né? A gente já viu sobre isso. Então, se você pegar, por exemplo, a distância entre cristas, que seria essa compressão, você tem uma certa medida, né? Se você, por exemplo, pegar essa mesma medida aqui para a rarefação, ó, então vai perceber basicamente que elas também têm as mesmas medidas. Ou seja, você tem, que aqui eu não estou usando bem o padrão certinho, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, daqui até aqui, por exemplo, de costa à frente tem essa medida, vamos supor. E se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, bem essa parte da costa, perceba que aqui você também tem a mesma medida da rarefação, certo? Mas basicamente ela representa o comprimento de onda, né? Então ela representa aqui a perturbação da matéria, certo? Então, na verdade é isso que vocês estão vendo aqui. Beleza. Feita essa questão, vamos falar um pouquinho sobre as características do som, né? O som é uma onda longitudinal. Como é que eu sei isso? Novamente, volto lá para o simulador. Percebam que a direção de propagação e a direção de perturbação são as mesmas, ou seja, o som está se propagando, por exemplo, para a frente e o som também ele vai para frente, certo? Então, meus queridos, é isso, né? Então, vocês estão vendo como é que funciona a onda sonora, beleza? Como é que é o negócio, né? Não tem como é isso aqui. Bem, vamos lá, meus queridão, então, falando um pouquinho sobre a outra simulação. Então, a gente falou aqui sobre a questão das características da onda sonora, que ela é uma onda longitudinal, que ela é uma onda mecânica, que ela é uma onda também, eu esqueci de falar isso, mas ela é uma onda que ela tem uma característica tridimensional, ou seja, ela espalha para todos os lados. Mas o que representa a altura de uma onda? Vamos lá. Então, a altura de uma onda, se você pegar o simuladorzinho aqui, tu vai perceber que é isso. Vocês vão ouvir um som. Irritante, né? Pois bem. Agora eu vou ensinar vocês o que representa a altura do som. A
A altura do som está relacionada com esse carinha aqui, ó, a frequência, certo? Eu vou diminuir um pouquinho o volume dele, tá? Só para a gente poder trabalhar um pouquinho mais legal. E nós vamos ter o seguinte, ó. Se você baixar a frequência, você vai ter um som mais grave. Enquanto que se você aumentar a frequência, você tem um som mais agudo. Certo? Percebe que ele fica mais fininho, né? Eu quero que vocês percebam também agora, com relação ao desenho da onda formada. Veja a diferença entre o padrão de claro e escuros com uma frequência alta, ou seja, um som agudo, ou seja, uma altura, um som de alta altura, certo? Som alto. E para um som baixo, certo? Ou seja, sua altura é baixa. Percebe que existe uma diferença danada aqui, né? Então isso aqui mostra uma coisa bastante interessante. Isso aqui mostra para nós que aquela equaçãozinha da onda, né, a famosa Wien-Lebein-Ferida, certo? A galerinha já conhece, com certeza. Beleza, meus queridos? Então você vai perceber o seguinte, existe uma inversão na relação aqui, ou seja, enquanto eu aumento o comprimento de onda, a frequência diminui. Da mesma forma que se eu diminuo o comprimento de onda, a frequência aumenta, certo? Então, a primeira característica que a gente tem aqui do som, tá? Então, perceba que nós vamos ter o seguinte, ó, novamente, ó, olha a distância que você tem aqui, né? Olha o tamanho da distância que você tem aqui e olha o tamanho da distância quando você vai ter aqui, ó. Frequência alta, certo? Comprimento de onda baixinho, certo? Ou seja, a distância que você tem aqui entre os padrões claros e escuros é menor. Em compensação, quando você diminui a frequência, olha, o padrão claro e escuro, olha, parece um mini enxerga aqui, ó. Olha a distância que você tem do padrão claro e escuro. Aqui, ó, aqui era de um som alto e aqui é de um som baixo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre o volume do som. O que é o volume? Vamos lá, o volume está relacionado na realidade com a intensidade da onda sonora, certo? Está relacionado com a nossa intensidade, certo? A intensidade do som. Ou seja, se você for pegar aqui, ó, você vai ter o seguinte. Vamos lá. Vou ativar o som de volta. Eu vou deixar a frequência padrãozinho que estava em 500 ali, certo? Quase 500. Né? Ó, se você diminuir a amplitude, a onda ela tem menos energia. E isso aqui no simulador é representado através do padrão do claro escuro. Ou seja, que parece que o claro escuro está mais fraquinho. Enquanto que se você aumenta a amplitude, ou seja, a energia da onda, certo? Vai perceber que o padrão claro escuro ele fica mais intenso, certo? Então quer dizer que a onda tem mais energia envolvida. Mas veja uma coisa interessante. Então isso é o volume, certo? Só que o volume e essa intensidade tem a ver com a questão do que você está ouvindo. Ou seja, obviamente quanto mais próximo, maior vai ser a sensação de som, né? Mais intenso. E quanto mais longe você está, menor o volume do som. O que isso tem a ver, meus queridos? Tudo. Na realidade, se você for lembrar, né, de uma coisa bastante importante, você tem que lembrar que existe conservação da energia, ou seja, a mesma energia que eu tenho aqui, por exemplo, nesse padrão escuro aqui, é a mesma quantidade de energia que eu vou ter nesse padrão aqui, ó, também. Certo? Eu vou ter a mesma energia. Certo? Só que qual é a diferença desse lado para esse? Aqui você pode perceber que aqui o som está mais distribuído. Então a concentração de energia ela é menor do que aqui. Então, para a gente falar em concentração de uma maneira correta, nós vamos falar isso em intensidade. Quer dizer que aqui, onde ela está, tem uma quantidade de energia sobre uma superfície maior, e aqui você teria sobre uma superfície menor. O professor fala assim, como superfície? É que você tem que lembrar que a onda sonora ela é tridimensional. Ou seja, imagina que aqui você está vendo, na verdade, um círculo, né?
um semicírculo, né? Um hemicírculo aqui. Só que na realidade, o que você tem que entender é que isso aqui é uma esfera, certo? Então você está vendo a calota da esfera aqui. Então quer dizer que aqui a calota está mais intensa do que aqui. Entendido? Então isso representa o famoso volume da onda sonora, ou seja, o volume, você vai ter um volume alto ou um volume baixo também. Um som a gente chama na verdade de fraco, né? Um som forte e um som fraco. Então essa que é a jogada. Altura você fala de som alto e som baixo. Volume você fala que é um som fraco ou um som forte. Beleza? E a outra coisinha aqui, né? O que é o timbre? O timbre ele representa, tá, a forma como a onda ela é regida. Como assim, professor? Muito simples. Você está escutando aqui, nessa frequência que a gente acabou de ouvir, né, um certo formato de onda. Mas você pode ter a mesma frequência, só que com formato de onda diferente, certo? Então isso vai dar a sensação para nós de que o som ele é diferente, só que ele tem a mesma frequência, porque frequência representa perturbação por segundo, né? Então isso significa que você pode ter a mesma frequência, só que com formatos de ondas diferentes, certo? Isso a gente chama de timbre. Se você vier aqui, ó, por exemplo, na internet, você pode escrever assim, ó, timbre, certo? Timbre. Então você vai perceber que existem umas imagens, né? Por exemplo, aqui, ó. Se você for olhar aqui, ó, existe vários. Então quando você, por exemplo, tem o timbre do diapasão, né? Que faz pim, certo? Você vai ter esse formatinho aqui. Olha o formato da flauta. Olha o formato da voz humana. Olha o formato da onda, o formato para um violino, certo? Todos eles têm a mesma frequência, só que são caracterizados por formatos de onda diferentes e nós conseguimos distinguir essa diferença aí. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula e que novas ideias surjam com isso aqui. Abraços e até mais!